eu quero dizer para você que esse é o tempo de Deus para a tua vida. Conecte-se a nós. O nosso culto está no ar. Este é o tempo de Deus. Este é o teu tempo. Esta é a tua estação. Sinta-se abençoado. Você é amado. Louvado seja o Senhor por este tempo maravilhoso. O tempo de Deus é o melhor tempo. Saudações, amados irmãos. Você que está em casa, você que está neste momento a acompanhar esta reunião, esta pregação através das redes sociais. Saudações para você também. Este é o tempo de Deus, este é a estação de Deus. Deixa-te dizer que nesta manhã eu tenho um tema para compartilhar com a amada igreja. E eu convido você a convidar, a parar de fazer o que estás a fazer neste momento. Convida todo o pessoal que se encontra em casa e venha sentar. Venha ouvir o que Deus tem para dizer para você, para esta família, no dia de hoje. O tema da mensagem de hoje é o valor de um pai, de uma mãe. Ou a importância que um pai e uma mãe têm nas nossas vidas. Abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômios, capítulo de número 5. Antes de lermos a Bíblia, deixa dizer que nós sabemos que mãe é toda aquela pessoa que gera. Não só que gera, como também aquela que cria. Tem o nome de mãe. E pai é todo aquele que é o progenitor, que é o autor, que é o fundador de um filho. Este tem o nome de pai. Também o que cria tem o nome de pai. Em Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura. Honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que tudo te vá bem na terra, o Senhor, teu Deus, te dá. Aleluia. A Bíblia está nos dizendo, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias aqui na terra e para que tudo te vá bem. Nós vamos ver que existem pessoas, filhos, que estão na terra, que estão a viver determinados problemas, determinados sofrimentos, que às vezes procura o motivo. Mas o verdadeiro motivo, muitos, é a desonra ao pai e à mãe. E muitos que hoje já não fazem parte no mundo dos vivos. Pessoas que na flor da idade perderam a vida. Tudo porque desonraram os seus pais. A Bíblia diz para que te vá bem a vida aqui na terra. E para que se prolongue. Isso nós vamos ver que a nossa vida aqui na terra, o nosso tempo aqui na terra, a nossa boa estadia aqui na terra, depende muito de como nós honramos, de como nós damos a importância naqueles que são nossos progenitores. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 5, abre a tua Bíblia, você que tem aí a tua Bíblia, você que não tem, tome nota, depois com mais calma, faça a leitura. E eu aconselho sempre que ao vir sentar, venha sempre com uma lapiseira, um caderno, uma folha, para poder apontar todos os capítulos, todos os versículos e alguns pontos que chamam a tua atenção, para que depois, com mais calma, você possa fazer uma leitura.
e analisar. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 1, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. É bem verdade que muitos de nós, hoje jovens, achamos que determinados conselhos que os nossos pais nos dão já não tem valor, que só dá um conselho que do tempo dele, e o tempo dele já não é o nosso tempo, nós estamos no tempo mais moderno e as coisas têm que ser mudadas. Às vezes, nós os jovens temos a mania de acharmos que os conselhos são dos nossos pais, não tem nada a ver, porque os tempos deles são antigos e nós estamos nos tempos modernos. Muitas das vezes, tem mulheres a sofrerem dentro do lar por desobediência aos pais. Porque quando conheceu este parceiro com quem vive com ele hoje, a mãe, o pai, chamou-lhe a atenção. O pai e a mãe, já com uma experiência vivida, analisando, vendo o rapaz pela primeira vez, já conseguiu fazer uma leitura e chegar à conclusão que a filha vai sofrer nesse relacionamento. Mas nós, as filhas, muitas das vezes achamos que soubemos mais que os nossos pais, pelo simples facto de termos num tempo mais moderno, e ignoramos os conselhos. Hoje, vivendo as consequências deste relacionamento, muitas das vezes até acabamos por atirar a culpa nos pais. Porque os pais avisaram e achamos que o aviso do pai foi uma maldição. Que o aviso do pai foi uma ameaça e que isso está acontecendo porque os pais assim disseram. Porque os pais foram contra esse relacionamento. Mas não é isso. Uns até vão mais longe. Acabam por acusar os pais de bruxos porque não querem ver o bem. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo e minha amiga. Se os nossos pais não quisessem ver a nossa felicidade, se os nossos pais não quisessem que nós caminhássemos bem, que nós tivéssemos um casamento, uma vida financeira bem-sucedida, uma vida acadêmica bem-sucedida, uma vida sentimental bem-sucedida, eles estariam a nos ensinar a pisar as mesmas pisaduras que eles traçaram. Mas muitos deles, eles desviam essas pisaduras. Por quê? Porque sabe que se tu seguires os mesmos passos, você vai chegar aonde eles chegaram. E eles sabem que a caminhada não foi boa para ele. Que se ele pudesse recuar, ele mudaria muitas coisas no decorrer da caminhada. Razão para a qual ele tenta trabalhar para que o filho não cometa o mesmo erro que eles cometeram. Aleluia. Mas nós, os filhos, muitas das vezes, na nossa ignorância, quando é chamado a atenção, ainda temos a ousadia de querer comparar a idade em que a mãe tem e a idade em que a mãe teve o primeiro filho. E ainda quero atirar na cara que a mãe fez o primeiro filho, aos 17, aos 15, aos 18 anos. E que ela também poderia fazer a mesma coisa. Se a experiência de ter filho tão cedo para a mãe fosse tão boa, ela até falaria na filha ou no filho, faz mais cedo do que eu fiz. Mas por não ser tão boa assim, por isso é que ele aconselha a não fazer tão cedo. Glória a Deus. No livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo de número 4,
versículo de número 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Aleluia. Ouve, filho meu, aceita os meus conselhos, aceita as minhas palavras. Você vai ver que os teus anos aqui na terra vão se multiplicar. Quantos jovens foram mortos porque assaltaram? E quantas vezes a mãe passou dia após dia falando, aconselhando, chorando, implorando para que o filho largasse essa vida? Quantas mulheres, quantas mães hoje, quantas filhas hoje choram porque muitos acabaram por contrair doenças transmissíveis sexualmente, que por desobediência, por não ouvir o conselho dos pais. Quando os pais falavam, quando aconselhavam, os pais gritavam e eles simplesmente ignoraram os conselhos dos pais. Resultado, as consequências, hoje está aí. E muitas das vezes, nós acabamos por ser tão má que ignoramos, fingimos que não recebemos conselhos nenhum. E ainda queremos buscar aquelas pessoas que nos aconselharam, aquelas pessoas que tanto fizeram para que nós traçássemos um outro caminho e chamar esta pessoa de causadora dos seus problemas. Há tempos havia uma reportagem na televisão, em um programa, de uma mulher da terceira idade, uma senhora já com idade avançada, a viver no quintal de uma igreja, porque os seus 2 filhos puseram-lhe fora de casa. E não é porque ela vivia na casa dos 2 filhos, não. A casa é da senhora e com seu marido já falecido, que é o pai desses 2 filhos. Mas os filhos cresceram, os filhos arranjaram companheiros, e os companheiros hoje dizem que o fracasso da vida dele, o motivo é a mãe. E os filhos, por sua vez, expulsaram a senhora. Imagina a dor desta mãe. Tem como a vida desses 2 filhos caminhar bem? Tem como esses 2 filhos viverem muitos anos com o tipo de testemunho que eles deram? Seus pais, aqueles que muitas das vezes passaram noites e noites acordados, aqueles que às vezes até para o filho apanhar, tomar uma vacina, o pai virava a cara porque não conseguia ver, porque sentia que estava picando no corpo dele. Aquela mãe que preferia ficar 2 dias sem comer para dar comida nos filhos. Aquela mãe que andava quilômetros e não sabíamos que o transporte, outrora, não é tanto quanto agora. Até nós, dos anos 80, já caminhamos muito a pé. Hoje está fácil pegar um táxi. Mãe essa que acorda às 5, vai para a cama com incerteza de que os filhos vão comer amanhã. Mas ela acorda às 5 com a esperança de que vai sair para a rua e vai trazer alguma coisa para os filhos. Os filhos crescem, a mãe faz de tudo. Muitas das vezes a mãe teve a oportunidade de estudar e parou de estudar ou simplesmente não quis estudar para dar oportunidade aos seus filhos. Para que os seus filhos não passassem a mesma necessidade que ela passou. E hoje os filhos crescem. E a mãe agradece a Deus pelo filho que está a crescer saudável, que está a conseguir um emprego, que está a estudar. E lá o filho simplesmente comete o erro, não consegue assumir o erro e atira a culpa toda aos pais.
E isso não tem como nós caminharmos bem aqui nesta terra. Não tem como nós prolongarmos os nossos dias aqui nesta terra. No livro de Provérbios, capítulo de número 13, Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 1, diz a palavra do Senhor. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. O filho sábio, ele ouve, ele senta. Acredito, para quem tem irmãos, já chegou à conclusão alguma vez dizendo assim: o meu pai ou a minha mãe ama mais o João do que a Maria, ou gosta mais do fulano do que a fulana, ou então faz essa comparação pensando que tem um filho preferido. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, minha amada. Para os pais, se é que existe um filho preferido, então eu vou dizer que como ser humano, esta pessoa não está a ser sábio. Mas como pai e mãe, os pais não existem filhos preferidos. Apenas existem aqueles filhos que eles têm prazer de estar com ele. Aqueles filhos que eles gostam de estar em sua companhia. E por quê? Porque este filho é aquele filho que menos lhe dá trabalho. É aquele filho que tem prazer de sentar para ouvir. Nessa fase, na fase da velhice, nós sabemos que se tu sentar perante um velho, ele tem 1001 histórias para te contar, sim ou não? E é muitas das vezes essa história que torna chato. Mas para nós tratarmos bem os nossos pais, é tão simples. É só nós pensarmos nos nossos filhos. É só nós analisarmos os nossos filhos. Porque quando chega uma fase da vida, a idade, nós começamos a subir, chegamos na juventude, que é o topo, que é aquela fase de ou tudo ou nada, e depois começamos a descair. E quando começamos a descair, nós começamos a ter o mesmo comportamento quando começamos a caminhada. Então, nós vamos ver que o comportamento de um idoso, muitas das vezes, começa a se comparar com o comportamento de uma criança. Se nós somos tão pacientes com nossos filhos, também devemos ser pacientes com nossos pais. Muitas das vezes, a criança chega para o pai e pergunta: papai, isso é o quê? Você vai dizer: é colher. E isso é quê? É garfo. Isso é quê? É prato. Vai. Depois vai vir de novo: papai, isso é quê? É colher. E isso é quê? É garfo. Isso é quê? É prato. Vai. Depois vai vir: e você pacientemente acha aquilo que é uma gracinha. Ai, ela está se comunicando comigo. Ai, minha filha já conversa. E você com tanta alegria: é colher, é prato. Aleluia. E falando nisso, tem a história de um pai que ele, já na fase da velhice, fazia a mesma coisa que o filho fazia com ele. Ele perguntava algo para o filho e o filho dizia: é isso, pai, tá bem. Depois de 1 minuto ele voltava de novo: filho, isso é o quê? Pai, já te disse que é isso. Terceira vez: filho, isso é o quê? Pai, eu já te disse que é... Pai, filho, isso é o quê? E o filho ficou chateado. Simplesmente deu as costas no pai e foi embora. Com mais calma, quando o filho voltou num outro dia, o pai pediu ao filho que ia para o jardim, levou o filho até o jardim, e posto lá, ele viu várias marcas, vários sinais de pauzinhos. E o filho, sem entender, perguntou: isso é o quê? E o pai disse: quando tu tinhas
aproximadamente 5, 4 aninhos, você vinha sempre aqui. E repetidas vezes você me perguntava pela mesma coisa. E cada vez que você me perguntava, eu metia um risco. Cada vez, conta quantas vezes você me perguntou a mesma coisa. E quantas vezes eu pacientemente te respondi. Então nós vamos ver que não é tão difícil assim. É só nós vermos os nossos filhos. É só nós analisarmos a forma em que nós somos pacientes com nossos filhos. Também podemos ser pacientes com nossos pais. Filhos estes que simplesmente, por não terem tempo para estarem com os pais, acabam por ir trazer os pais no lar dos idosos. E eu já tive a oportunidade de ver uma reportagem em que uma senhora de idade, ao lhe fazerem visita, ela estava prestes a fazer o aniversário. E a pessoa que foi lhe fazer visita perguntou para ela: o que é que tu queres ganhar no dia do teu aniversário? E a mulher simplesmente, com lágrimas nos olhos, ela não pediu um bolo, não pediu uma festa, ela não pediu comida ou roupa. Ela simplesmente pediu a presença da filha. Por quê? Porque era o bem mais precioso dela. Porque era a pessoa mais importante para ela. Era o tesouro dela. Por isso, e lembrando que, fazendo isso, nós não só estamos a fazer para os nossos pais, estamos a fazer para nós mesmos. Os nossos dias se prolongarem aqui na terra e correr tudo bem, nós estamos a plantar para colhermos amanhã aos nossos filhos. Porque os nossos filhos nos observam, os nossos filhos analisam, os nossos filhos vejam conforme nós tratamos os nossos pais, que são os avós deles. E da mesma moeda, eles vão nos tratar. Se nós mostrarmos para os nossos filhos quão importantes são os nossos pais, você pode ter certeza que para eles nós seremos tão importantes. Se nós mostrarmos para os nossos filhos como nós honramos, como nós valorizamos, como nós respeitamos, como são especiais os nossos progenitores, aqueles que nos criaram, você pode ter certeza que os nossos filhos vão nos honrar, vão nos respeitar, vão nos valorizar e vão nos tratar com especialidade. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo de número 22, diz assim a palavra do Senhor: ouve o teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Ouve o teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vem a envelhecer. Aleluia. Meu amado, minha amada, os pais são muito mais importantes na nossa vida, muito mais daquilo que nós pensamos. No livro de Provérbios, capítulo 17, no versículo 25, diz assim: o filho insensato é a tristeza para o pai, e a amargura para quem o deu à luz. Uma mãe amargurada por causa da vida em que o filho está a levar. Uma mãe amargurada por causa do estilo de vida em que o filho está a levar. Ela não tem como ter paz. Um filho que despreza a mãe, um filho que ofende a mãe, um filho que desonra a mãe, não tem como a mãe ter paz com este filho. E simples facto da mãe fechar o coração, o simples facto do pai fechar o coração, isso já é maldição para o filho. Aleluia. Ainda havia uma outra história, que essa história acredito que
Muitos já ouviram ou já viram esse vídeo de uma mãe que estava no asilo. E são duas histórias semelhantes. Uma é a mãe que estava no asilo e estava prestes a falecer. E o filho, ele perguntou para a mãe: mãe, diz quais são os últimos pedidos que tu queres. E a mãe pediu um colchão confortável, pediu uma ventoinha. Já não me lembro do terceiro pedido. E o filho assustado perguntou: mas para que agora, se ela está na véspera da morte? E simplesmente a mãe respondeu para o filho: é que os colchões daqui não são confortáveis. E aqui aquece muito. Eu não sei, eu aguentei por amor, mas eu não sei se quando tu vieres para aqui, vais aguentar isso. Então, estou a pedir isso, é para ti. Aleluia. Em outras palavras, a mãe estava dizendo: o que você plantou comigo, você vai colher com teus filhos. É a lei. O que plantamos aqui na terra, colhemos aqui na terra. O outro é o caso de um pai que sofria de mal de Alzheimer, em que ele se esquecia das coisas. E um belo dia, o filho a vir visitar o pai, encontrou a enfermeira a maltratar o pai, porque o pai acabou por sujar a roupa toda. E o filho chateado acabou por tratar mal a enfermeira, e a enfermeira tirou-lhe na cara: se você como filho não tem paciência com teu pai, eu é quem vou ter. E quando ele decidiu trocar de clínica para uma outra clínica, ao desarrumar as coisas do pai, ele encontrou uma fotografia dele debaixo da almofada. E ele perguntou para o pai: pai, por que essa fotografia? O pai, com a voz já trêmula, respondeu para o filho: é a única coisa que eu quero me esquecer nessa vida. Eu olho todos os dias, quase 24 horas por dia, no teu rosto, porque é a única coisa que eu quero carregar comigo para o resto da minha vida. E o filho simplesmente caiu em si, meteu-se a chorar e foi ter com o diretor da clínica porque decidiu levar o seu pai em casa. Meu amado, minha amada, não tem como o coração dos nossos pais ficar amargurado por causa de nós e nós vivermos bem. Não tem como. No livro de Provérbios, capítulo 20, no versículo 20, diz assim: quem amaldiçoa seu pai e a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Existem jovens que andam por esta Luanda, por este mundo, por esta terra, mas já vivem mortos, porque tiveram a ousadia, a audácia de simplesmente amaldiçoar ou maldizerem os seus pais. E a luz da vida foi apagada. Eles andam mais nas trevas. Eles andam, mas tudo que fazem na vida, nada dá certo. Tudo dá errado. E eles batem as portas se encontram fechadas. E eles procuram o culpado. Mas o verdadeiro culpado é ele. Porque não soube honrar o seu pai, não soube honrar a sua mãe. No livro de Provérbios, para terminar, capítulo de número 30, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvo no ribeiro os arrancarão, e pelos píntaros da águia serão comidos. Nós vamos ver aqui, amada igreja, minha irmã, meu irmão, você que está do outro lado, que
para além de uma promessa de honrarmos os nossos pais, existe uma maldição na desonra. Existe uma maldição no desrespeito. Existe uma maldição quando nós deixamos de tratar, de honrar, de dar importância a nossos progenitores. Então, eu quero te dizer, honra o teu pai, honra a tua mãe. Pastora, tu não sabes quem são os meus pais. São os seres mais terríveis do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem tu, nem eles decidiram ser teu pai. Nem você decidiu ser filho deles. Alguém superior a vocês, a nós, fez isso. Deus. Deus permitiu que eles fossem os teus pais. Deus permitiu que você fossem os filhos deles. E se eles não estão cumprindo com o seu papel, não é você que tem que fazer o julgamento. Não é você que tem que apontar o dedo. Deixa a pessoa que lhe deu este papel tomar conta da situação. Faça a tua parte como filho. Honra, respeita. Dê a importância que eles merecem. E de resto, deixa com que o próprio Senhor faça o que tem que fazer. Eu quero te dizer que muitas das vezes nossos pais cometeram erros como ser humano. Porque para além de serem pais, eles são seres humanos. E como seres humanos, eles também merecem ser amados. Às vezes os filhos exigem tanto dos pais, pensando que os pais são obrigados, têm a obrigação de amar. Tem sim, mas você também tem a obrigação de amar os teus pais. Porque antes dele ser teu pai, antes dele ser tua mãe, ele é um ser humano. E todo ser humano tem necessidade de ser amado. Todo ser humano sente a necessidade do amor. Então, dê o amor aos teus pais. Dê a importância que eles merecem aos teus pais. E Deus abençoe a todos. Você que foi abençoado com esta mensagem, não deixa de partilhar. Compartilha para que mais pessoas possam receber, ter o mesmo conhecimento que você teve e sejam a receber a mesma bênção que você recebeu no dia de hoje. Shalom.